A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui por trás do 16º RCMEC, próximo ao Balneário Brisa Mar. E nossos dias de cultos são todas as sextas-feiras e aos domingos, às 7h30 da noite. Se você sentir de Deus de vir ouvir a palavra de Deus junto conosco, para nós é um prazer. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para minha esposa, nossa diaconisa Osana Costa. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para o meu filho, nosso diácono Sansão, e a sua esposa Mariana. A paz do Senhor para a nossa irmã Sara, nosso irmão Israel, nosso irmão Gabriel e nosso irmão Lucas. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para a nossa diaconisa Aparecida, nossa auxiliadora irmã Odineide. A paz do Senhor para a irmã Cibele e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus para o nosso pastor Gil Vanderlei, ali em Tibiri, e também a sua esposa, a nossa irmã Eliane. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Neto, lá no Alto da Boa Vista, e também para a sua esposa, a irmã Lena. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Francimar, louvado seja Deus, para a sua esposa e também para toda a sua família. A paz do Senhor Jesus para o nosso pastor Damião Costa, lá em Mangabeira 8, e também para a sua esposa, nossa irmã Marlene. A paz do Senhor para a nossa irmã Esther, nosso irmão Irã e a nossa irmã Giovana. E a paz do Senhor para todos os nossos amados e queridos irmãos de qualquer congregação. Louvado seja Deus. Eu não sei os nomes de vocês, mas Deus sabe, tá certo? Louvado seja Deus. Não importa se você é católico, é espírita, é budista. Louvado seja Deus. Se você não professa nenhum credo religioso, louvado seja Deus. O importante é que você vai ouvir neste momento a palavra de Deus, tá certo? E eu quero ler a palavra de Deus para todos vocês. Louvado seja Deus, que fica no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21 até o versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus nestes versículos. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25 diz: Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Louvado seja Deus. Versículo 27. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o versículo 28 termina dizendo: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia, louvado seja Deus para todos sempre. Glória a Deus. O versículo 26, louvado seja Deus, ele começa dizendo: E, partindo Jesus dali, louvado seja Deus,
foi para as partes de Tiro e Sidom. Pois bem, louvado seja Deus, partindo Jesus dali, louvado seja Deus, aonde ele estava? Jesus estava em Genezaré, louvado seja Deus. E por isso que ele partiu de Genezaré, e diz o versículo 21, e foi para as partes de Tiro e Sidom, louvado seja Deus. Ou seja, Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom. Tiro era o antigo porto marítimo, louvado seja Deus, da antiga Fenícia. Já Sidom era uma cidade que ficava ao norte de Tiro, louvado seja Deus. Um próximo da outra. Então Jesus foi para aquelas partes. E o versículo sagrado, versículo 22, diz: E eis que uma mulher cananeia. E eis que. Agora, prestem atenção. Agora escutem. Uma mulher cananeia. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela era gentia e separada da comunidade de Israel. Louvado seja Deus. Que veio daquelas regiões, daquelas cercanias, ou seja, que morava naquelas regiões ali. Louvado seja Deus. Veio uma mulher cananeia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora veja o seguinte, louvado seja Deus. E eis que uma mulher que saiu daquelas regiões clamou, dizendo, louvado seja Deus. Olhe o que foi que ela clamou. O que é clamar? Clamar é gritar. Louvado seja Deus. Clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Esta foi a oração dela. Louvado seja Deus. Esta foi a oração dela. Uma oração prolongada, né? Louvado seja Deus. Uma oração prolongada, louvado seja Deus, mas porém errada. Louvado seja Deus. E, por ter sido uma oração errada, ela não foi atendida. Louvado seja Deus. Quando fez essa oração. Qual foi a oração dela, pastor? A oração dela foi essa, o que diz o versículo 22. Ó. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Louvado seja Deus. Você pode perguntar, mas pastor, por que, louvado seja Deus, que ela fez a oração errada? Louvado seja Deus. Vou dizer a você por quê. Ela fez a oração errada, louvado seja Deus, por causa dessa palavra aqui, ó. Veja o que ela disse, ó. Senhor, filho de Davi, agora, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Essa foi a oração errada que ela fez. Louvado seja Deus. Quando ela fez a oração certa, ela fez a oração certa pequena, eu vou mostrar mais adiante. Ela fez uma oração certa, pequena, mas foi atendida. Então quer dizer que fazer uma oração prolongada, pastor, errado? Não, nada disso. Quer dizer que fazer uma oração prolongada Deus não atende? Nada disso. Não sei que você fique repetindo palavras, né? Louvado seja Deus. Jesus proibiu fazer repetições, louvado seja Deus, na oração. Louvado seja Deus. Quando ela fez a oração certa, ela foi atendida. Mas veja o erro dela, que ela cometeu na oração, qual foi? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Tem tradução que diz tem compaixão, né? Louvado seja Deus. O que é compaixão? Compaixão significa sofrendo com. Jesus não veio aqui neste mundo para sofrer comigo e com você. Louvado seja Deus. Eu expliquei o significado da palavra compaixão. Mas aqui, louvado seja Deus, ela diz, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Não é certo, eu quero dizer para você que o erro dela foi isso aqui, ó. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque não é certo orar pedindo a Deus para ter misericórdia da pessoa.
Mas pastor, que é isso? Você pode dizer, pois eu já tenho feito essa oração milhares de vezes. Louvado seja Deus. Você pode até dizer, hoje mesmo eu já fiz essa oração, ou ontem. Louvado seja Deus. Não deve fazer. Louvado seja Deus. Não deve fazer. Pedir para Deus ter misericórdia, louvado seja Deus, não está correto. Foi por isso que ela não foi atendida. Louvado seja Deus. Você pode não concordar comigo, mas não tem problema. Louvado seja Deus. Mas eu vou citar para você por que não é certo fazer essa oração pedindo para Deus ter misericórdia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque lá em Efésios, se você quiser ler na sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, diz, mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia. Deus não é só misericordioso. Ele não tem só misericórdia. Ele é riquíssimo. Você sabe que uma pessoa riquíssima não lhe falta nada. Pronto. Então, vamos dizer que hoje, louvado seja Deus, logo pela manhã, louvado seja Deus, você faça alguma coisa errada e a mais tarde não deve fazer. Estou só fazendo uma comparação. E você gaste, louvado seja Deus, a misericórdia que Deus lhe deu todinha. Mesmo assim, você gastou a que você tinha, mas ele é riquíssimo em misericórdia. E a palavra dele diz que ele nos renova cada dia. Louvado seja Deus. Então, ainda que você gaste a misericórdia todinha que Deus lhe deu, louvado seja Deus, ele tem muito mais. Ele é riquíssimo em misericórdia. Louvado seja Deus. Então, foi essa oração, o erro dela foi ter feito aqui, ter usado essa palavra, tem misericórdia de mim. Se a palavra de Deus diz, tudo bem que ela não conhecia os Efésios, porque não existia ainda, né? Os Evangelhos, louvado seja Deus. Mas quanto a mim e a você, não devemos fazer essa oração, porque não está correto, porque Deus é riquíssimo em misericórdia. Louvado seja Deus. Ele não vai ter misericórdia a partir do momento que você pedir para ele ter. Ele é riquíssimo em misericórdia. Então, veja bem, tem misericórdia de mim, disse ela, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Era a filha dela que estava endemoniada, não era ela. Mas quando os filhos sofrem, os pais sofrem junto com ele. Ela estava sofrendo muito por causa da filha dela estar naquela situação. Então ela pediu para Jesus ter misericórdia dela. Porque tendo misericórdia dela, e é claro que o Senhor tem, né? Tendo misericórdia dela, estava tendo a filha dela, porque a filha dela saiu dela. Louvado seja Deus. Tem misericórdia de mim que a minha filha está miseravelmente. Ou seja, está num estado miserável. Endemoniada. Tem pessoas que ficam endemoniadas, mas não ficam num estado miserável. A filha dela estava num estado miserável. Louvado seja Deus. Veja o versículo 23, o que diz. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Eu li o versículo 23. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Essa mulher, ela teve 5 obstáculos antes de ser atendida. Mas ela não desistiu. O problema de muitas pessoas é que eles desistem. Louvado seja Deus. Pedem a Deus algo em oração, louvado seja Deus, e acham que não recebem no mesmo momento, no mesmo dia, eles que acham. Louvado seja Deus. E pedem a segunda vez, a terceira, e termina desistindo. Enquanto lá em Lucas, no capítulo 18, louvado seja Deus, Jesus contou a parábola do juiz Inico e da mulher viúva, e disse sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa mulher ela teve 5 obstáculos e não desistiu. E eu vou mostrar para vocês nessa leitura os 5 obstáculos que ela teve. O primeiro obstáculo foi esse aqui, ó. A parte A do versículo 23, ó. Mas ele, quer dizer, Jesus, não lhe respondeu palavra. Louvado seja Deus. Foi o primeiro obstáculo que ela teve.
Se ela fosse muitos cristãos de hoje em dia, ela tinha desistido. Ela tinha dito, não adianta não. Clamei, pedi a ele, implorei, ele não me respondeu não. Ele ficou calado. Louvado seja Deus. Ele ficou em silêncio. Não adianta. Louvado seja Deus. Isso não é modo de tratar a pessoa. Louvado seja Deus. Você gostaria de você falar algo com alguém e ficar falando sozinho, a pessoa não responder? Pois é, foi o primeiro obstáculo dela. Louvado seja Deus. Jesus ficou em silêncio. Agora, o que eu acho interessante, louvado seja Deus, é que há um ditado por aí, louvado seja Deus, e até em alguns hinos evangélicos, que eu não concordo com o que dizem, louvado seja Deus, dizem que o silêncio de Deus machuca. Não é isso? Louvado seja Deus. Então, olha a partir do versículo 3. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra, ficou em silêncio. Machucou ela? Não machucou, não. E como é que dizem que o silêncio de Deus machuca? Louvado seja Deus. Lá nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 24, louvado seja Deus, diz que Pilatos ficou maravilhado. Pilatos perguntou a Jesus, fez uma pergunta a Jesus, Jesus ficou calado, ficou em silêncio. E Pilatos ficou maravilhado. Ficou alegre com aquela atitude dele. E como é que o silêncio de Deus machuca? Essa mulher não ficou machucada. Diz o versículo sagrado. Então foi o primeiro obstáculo que ela teve. Vou repetir. Mas ele não lhe respondeu palavra. Agora veja o segundo obstáculo. E os seus discípulos, chegando a Jesus, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Foi o segundo obstáculo que essa mulher teve. O primeiro foi Jesus ficar em silêncio. O segundo foi os discípulos pedirem a Jesus para ele despedir ela, para ele mandar ela embora. Foi o segundo obstáculo. Se ela fosse muitos cristãos de hoje em dia, ela dizia, tá vendo? Tá vendo? Calça 40 igual a ele. Tá vendo? Ele não me respondeu nada e os discípulos dele pedem para ele me mandar ir embora, me despedir de mão vazia. Tá vendo? São farinha do mesmo saco. São farinha do mesmo saco. Foi o segundo obstáculo para ela desistir. Ela não desistiu. Louvado seja Deus. Agora veja o que, louvado seja Deus, Jesus falou, versículo 24. E ele, Jesus, respondendo, se lembra que no versículo 3, no começo, ele não respondeu a palavra? Como ela persistiu, ele agora deu resposta. Tá vendo? Ele agora abriu a boca e falou. Mas não tinha falado. Se ela tivesse desistido, louvado seja Deus. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja Deus. Este foi o terceiro obstáculo que essa mulher teve. Foi o terceiro obstáculo. Está vendo o que Jesus disse? Ó? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu não vou atender a ela, em outras palavras, porque eu fui mandado somente para o povo de Deus. Israel era o povo de Deus. E aquela mulher não pertencia a Israel, ao povo de Deus. Como eu já disse anteriormente, ela era gentia, ela era separada da comunidade de Israel. Então, louvado seja Deus. Veja o que diz o versículo 25. Louvado seja Deus. Veja o que diz o versículo 25. Então chegou ela. Ao invés de onde ela estava, ela fazer a volta e ir embora, ela se aproximou. Olha. Então chegou ela. Ela se aproximou mais ainda dele. Então, se você tem orado, tem buscado a Deus, e você acha, é você que acha, que Deus não respondeu a sua oração, porque a palavra de Deus diz, todo que pede, recebe. Então, se você acha que Deus não ouviu a sua oração,
que Deus não atendeu a sua oração, o seu dever é se aproximar dele mais ainda. É buscar ele mais ainda em oração e na palavra. Louvado seja Deus. Então chegou ela e adorou. Quer dizer, ela se ajoelhou diante dele. Ela se humilhou. Em vez de ter ido embora, teve o terceiro obstáculo. Se aproximou mais ainda dele, se chegou mais para perto e agora se ajoelhou nos pés dele e o adorou. E sabe o que foi que ela disse? Estou lendo o versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, louvado seja Deus. Esta foi a segunda oração dela. Uma oração pequena. Se lembra da primeira que eu falei? Ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja que oração longa. Mas como ela não falou correto, ela pediu para ele ter misericórdia dele, ela não foi atendida. Agora a segunda oração dela. Então chegou ela e adorou, dizendo: olha a oração dela agora. Senhor, socorre-me. Duas palavras. Duas palavras. Uma oração pequena, curta, mas uma oração correta e foi atendida. Louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo sagrado. Ela diz: Senhor, socorre-me, quer dizer, me ajude. Louvado seja Deus. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, louvado seja Deus. Ele, porém, respondendo, ela agora teve resposta, tá vendo? Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Foi o quarto obstáculo que ela teve. Ela pediu socorro a ele, pediu ajuda. Ele disse: Não é bom, quer dizer, não está certo. Não é correto pegar o pão, o alimento dos filhos, da família, e lançá-los aos cachorrinhos. Você acha certo você trabalhar a semana toda? Você acha que a sua esposa vai achar certo isso? Você trabalhar a semana toda, ou o mês inteiro, e quando receber o seu salário, você fazer a feira, dar na casa da vizinha? Você acha que está certo? Claro que não, né? Então Jesus disse para ela: não é bom, não está certo. Foi o quarto empecilho que ela teve. Ela não desistiu, louvado seja Deus. Ela perseverou. A palavra de Deus diz: perseverar na oração. Louvado seja Deus. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Deitá-los aqui é lançá-los. Lançá-los aos cachorrinhos. Louvado seja Deus. Foi o quinto empecilho que ela teve. Quinto e último empecilho. Foi Jesus chamar ela de cachorrinho. Agora, sim. Agora que era para ela desistir mesmo e ir embora. Louvado seja Deus. Se lastimando da vida, revoltada da vida, indignada, por ele ter chamado ela de cachorrinho. Ela não desistiu. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro, ela era descendente de Cão. Louvado seja Deus. Cão era o terceiro filho. Era o segundo filho. Só que um dos três filhos. Cão era um dos três filhos de Noé. Noé teve 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Então, pronto. Cão era um dos filhos de Noé. Louvado seja Deus. E ela era descendente de Cão. Louvado seja Deus. Noé, ele foi, vamos dizer assim, ele foi a primeira pessoa a plantar uma vinha, a fazer uma plantação de uva. Louvado seja Deus. Então, quando a plantação cresceu e tal, Noé ele colheu as uvas e comeu uma parte, louvado seja Deus, a outra parte ele fez suco, louvado seja Deus, bebeu aquele suco, gostou e guardou o resto do suco, louvado seja Deus. Só que não existia geladeira na época, louvado seja Deus, e aquela parte daquele suco que Noé
guardou aquela parte daquele suco, louvado seja Deus. O que foi que aconteceu com ele? Aquela parte daquele suco, ele fermentou, ele ficou fermentado, louvado seja Deus. E depois que ficou fermentado, ele tornou-se em vinho. E quando Noé foi beber o restante do suco, achando que ainda era suco, só que não era mais, já estava fermentado, louvado seja Deus. Porque antigamente, louvado seja Deus, não existia álcool, né? Louvado seja Deus. Hoje não, hoje existe o álcool para conservar as bebidas na garrafa e elas não se desflorarem. Então, o suco se tornou vinho, e quando Noé foi tomar o resto do suco, que não era mais suco, era vinho, ele ficou bêbado, louvado seja Deus. Ele ficou bêbado. E você sabe que isso está escrito, para você não dizer que é confessa minha, viu? Nem dizer que é teologia, está escrito lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 em diante. Aí você vai ver essa mensagem. Quando Noé tomou o vinho sem saber que era vinho, achando que era açúcar ainda, mas já tinha sido fermentado, tornou-se vinho. Noé ficou bêbado, ficou embriagado, louvado seja Deus. E você sabe que o vinho, ele causa várias coisas na pessoa que bebe, né? Louvado seja Deus. Tem pessoa que bebe, louvado seja Deus. E quando está bêbado, ele diz até que é rico, né? Ele é pobre, não tem nada na vida, louvado seja Deus, mas diz até que é rico. Tem pessoas que bebem quando está embriagado, fica bravo, né? Louvado seja Deus, se altera. Tem pessoas que bebem e fica alegre, sorrindo direto, né? Não é? Aconteceu isso com ele. Ele ficou alegre e foi o que ele fez? Pegou e tirou a roupa toda. Pegou e tirou a roupa toda e ficou dançando, peladão. E quando o cão, o filho dele, viu aquilo ali, ficou rindo da cara do pai, ficou mangando e foi chamar os outros dois irmãos, Sem e Jafé. Foi chamar os outros dois irmãos para verem como o pai estava. E quando Sem e Jafé chegaram, que viram, louvado seja Deus, foram imediatamente pegar uma capa e botaram no ombro um do outro assim, a capa, estirada, e andando de costas os dois, foi até onde estava Noé e jogou em cima dele e cobriu, para não ver a nudez do pai. O cão viu, louvado seja Deus. Quando Noé se acordou, já estava recuperado, né? Porque a pessoa, quando está bêbado, vai dormir, quando retorna, ela está melhor, né? Quando Noé retornou, que olhou, estava pelado, estava com aquela capa ali, e perguntou aos filhos. Aí Sem e Jafé disse: pai, é que o senhor estava bêbado e tirou a roupa, estava dançando aí, todo alegre aí, e cão viu o senhor pelado e nos chamou. Aí nós pegamos essa capa e cobrimos o Senhor. Louvado seja Deus. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Noé ficou zangado, louvado seja Deus, então jogou uma maldição sobre cão. Você pode ver isso lá em Gênesis 9, 25. Louvado seja Deus. Noé jogou uma maldição sobre o cão. Louvado seja Deus. E bendito seja o nome de Jesus. Cão ficou amaldiçoado. Depois, os 3 filhos de Noé casaram, tiveram suas famílias, louvado seja Deus, cada um teve as origens dos povos. E essa mulher cananeia, ela era descendente de Cão. É tanto que o versículo sagrado diz, a mulher cananeia, porque ela é descendente de Cão, louvado seja Deus. Tem pessoas que dizem que ela era cananeia porque era de Canaã. Não tem nada a ver. De Caná da Galileia, não tem nada a ver. É porque ela era descendente de Cão. Então ela era de uma nação amaldiçoada. Louvado seja Deus. Então, por isso que Jesus chamou ela de cachorrinho. Louvado seja Deus. Então, veja bem, louvado seja Deus. Como ela era descendente de Cão, louvado seja Deus, você sabe que filho de cão, filho de um cachorro, né? Filho de um cachorro é cachorrinho.
Ela era descendente de cão, e Jesus chamou de cachorrinho. Louvado seja Deus. Mesmo assim, ela não se magoou. Ela não ficou revoltada. Ela não disse, aí, tá vendo? Me tratou como um animal. Louvado seja Deus. Não, de maneira nenhuma. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E é tanto que quando Jesus designou os discípulos para ir pregar o Evangelho, ele diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, estou citando Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Né? Vê se ele disse a todos os filhos de Deus. Não. Por quê? Porque, louvado seja Deus, no decorrer dos tempos, de Adão para cá, louvado seja Deus, a humanidade foi entrando em decadência, louvado seja Deus. Cada vez mais aumentando o pecado, foi entrando em decadência, louvado seja Deus. E deixaram de ser filhos de Deus, tornaram-se criaturas de Deus. Então, por isso que Jesus disse, se de pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Pois bem, aí você veja o que diz o versículo sagrado. Eu li o 26, agora o 27. E ela disse, sim, Senhor. Sim, Senhor. Louvado seja Deus. Em outras palavras, veja que ela diz, sim, na palavra sim tem uma vírgula, é para dar uma paradinha. Ela diz, sim, é verdade, Senhor, que eu sou descendente de uma nação amaldiçoada. É verdade, o Senhor está certo. Louvado seja Deus. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os cachorrinhos, ela não ficou magoada não, foi tanto que ela disse cachorrinho, né? Ele não disse que ela era cachorrinho? Então, pronto. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Para ela estava tão desesperada na vida, por causa de ver a filha dela naquela situação, que para ela, louvado seja Deus, bastava apenas uma migalha, uma benção pequenininha, se via, louvado seja Deus. Não precisava dar o pão inteiro. Se lembra que Jesus disse? Não está certo pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, louvado seja Deus, ela disse a ele, está certo, o senhor está certo. Eu sou descendente de uma nação amaldiçoada, louvado seja Deus. Mas, tá vendo? Mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Então, pelo menos uma migalha serve para mim. Louvado seja Deus. Que caem da mesa dos seus senhores. Para ela não precisava, louvado seja Deus, uma bênção grande, um pão inteiro. Você lembra que Jesus disse, né? Não é certo pegar o pão dos filhos. Então, para ela não precisava, para ela ser abençoada, não precisava o pão inteiro. Precisava apenas uma migalha. Louvado seja Deus. E sabe o que foi que Jesus disse? Louvado seja Deus. Olha o que Jesus disse. Versículo 28. Então, respondendo, Jesus disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Deu para você entender ou não? Vou repetir só a parte alta que Jesus disse. Ó mulher. Ó mulher. Grande é a tua fé. Para Jesus, você sabe que a palavra de Deus diz que Jesus, ele mesmo foi quem disse, eu sou o pão da vida. O pão da vida. O que é o pão? O pão é a solução. O que é pão? Pão é alimento, né? Então ele disse, eu sou o pão, o alimento. Então o pão é a solução para quem está com fome. Louvado seja Deus. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a solução. Ela queria pelo menos uma migalha do pão. Não precisava ser o pão inteiro. Foi por isso que Jesus disse, grande é a sua fé. Mas veja o que ele disse antes de dizer grande é a sua fé. Ó mulher. No início ele chamou ela de cachorrinho. Se lembra? Mas agora, como ela persistiu, insistiu e não desistiu, botou a fé em prática, louvado seja Deus, ela conseguiu a resposta dele e ele já não chamou ela de cachorrinho mais. Ele já disse, ó mulher. Tá vendo? Louvado seja Deus. Então, o que quer dizer isso? Aí ele disse, ó mulher, louvado seja Deus.
grande é a tua fé. Glória a Deus. Por que ele disse isso? Porque a fé dela, louvado seja Deus, fez ela, vamos dizer assim, se destacar das criaturas. Cachorro não é uma criatura, né? Ou você acha que cachorro é filho de Deus? Cachorro é criatura, né? Então a fé dela fez ela destacar das criaturas. Então Jesus não chamou mais de criatura, chamou de mulher. Ó mulher, louvado seja Deus, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Está vendo? Louvado seja Deus. Lá em Salmo 37, versículo 4, diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Jesus se agradou dela. Então, satisfez o desejo do coração dela. E sabe o que ele diz? Ó mulher, grande tua fé, seja isso feito para contigo segundo tu desejas. Está vendo? E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A partir daquele momento, a filha dela ficou liberta dos demônios. Louvado seja Deus. Você já pensou que coisa maravilhosa? Louvado seja Deus. Que exemplo essa mulher deixa para nós? Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que essas palavras fiquem cravadas em nossos corações. Louvado seja Deus. E, se Deus me permitir, breve estarei trazendo outra mensagem para vocês, tá certo? Louvado seja Deus. Como vocês sabem, são 2 vezes por semana que eu coloco as mensagens, né? São 2 vezes por semana. Na quarta e na sexta. Então, louvado seja Deus. Se Deus me permitir, sexta-feira estarei trazendo outra palavra para vocês, outra palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.